parte de la glucosa. Nosotros a partir de acá ya conseguimos mirar en los exámenes laboratoriales las alteraciones específicas que tenemos también. ¿Okay? La infiltración de PMN va a ser el aumento de la densidad de líquido sinovial, depósito de fibrina y espacio articular, donde empieza el cambio ya. ¿Y qué hace la bacteria, la inflamación ahí? Va a hacer una destrucción del cartílago articular y va a tener cambios anatómicos de la articulación hasta la misma degeneración de la parte ósea ahí. Y posteriormente va a hacer con que quede anquilosado, que es la pérdida de la función de la articulación. Acá tenemos un ejemplo, hace con que la superficie superficie cartilaginosa, ¿verdad? Va a fisurar, va a inflamar y posteriormente va a se destruir la superficie ósea de la fixación directamente y va a causar el dolor, la inflamación y disminución de la movilidad del paciente. ¿Por qué? El paciente va a tener un dolor, va a tener la pérdida de la parte cartilaginosa y posteriormente ese paciente no va a conseguir más hacer la dobra, ¿verdad? La movilidad que tenía antes de la enfermedad. Antes de eso, nosotros vamos a tener varios tipos de alteraciones específicas. Primeramente, el líquido, ¿verdad? Hay que entender todo que termina con itis. Se está hablando de inflamación, artritis, sinovitis, colicistitis, todo que termina con itis, hablamos directamente de inflamación. ¿Ok? Entonces, sí o sí, si el paciente tiene una artritis, nosotros vamos a hablar que ese paciente va a tener una sinovitis consecuentemente. Pero quiero que sepan, artritis es una complicación de la parte capsular articular. Sinovitis es una complicación del líquido sinovial. Entonces, a artritis hace con que desarrolle una sinovitis. Y la sinovitis puede hacer con que desarrolle la artritis, pero no son la misma cosa. La sinovitis va a tener hiperemia, tumefacción, infiltración leucocitaria de la área sinovial, donde el producido el líquido sinovial, el líquido necesario como si fuera el líquido de la lubrificación de nuestra articulación. ¿Okay? Posteriormente hace un derrame interarticular, aceroso, seropurulento, haciendo que nosotros necesitamos hacer un toilette, hacer drenaje de esa área para tener la área de colonización bacteriana más flaca en ese punto. ¿Okay? Después tenemos el flemón capsular, donde el propio cuerpo hace el encapsulamiento de ese líquido seropurulento. Y nosotros, al hacer la cirugía, ¿verdad? De la drenaje, nosotros necesitamos hacer el desmembramiento de ese flemón. Es como si fuera, acá nosotros tenemos la rodilla, ¿ok? Tenemos la rodilla con la rótula, y en ese punto va a crear varios tipos de vesículas, ¿verdad? De bolhas, un acúmulo seropurulento. Ese se va a llamar de flemón capsular. Entonces, al hacer la limpieza, nosotros necesitamos romper todo ese tipo de flemón para hacer la drenaje. ¿Okay? Y justamente por tener ese tipo de bolha con acúmulo de líquido seropurulento, va a tener un compromiso articular y un daño irreparable, que justamente va a tener un proceso de degeneración ósea, va a desenvolver una osteolisis y una condrolisis también. La clínica de los pacientes, primeramente, la mayoría va a tener un compromiso general y un compromiso local. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes, un compromiso general, sí o sí van a tener fiebre, van a tener escalofrío, sudoración, palidez cutánea, astenia, anorexia y regurgitación al vómito de ese paciente. ¿Ok? Ese es cuando el paciente ya está rebasado. Hay que recordar que muchos de los pacientes va a tener limpieza agudo, va a se instalar en horas o pocos días y es una infección que puede desenvolver una sepsis generalizada. ¿Okay? El compromiso local va a ser justamente por la impotencia de la función y la actitud anormal de la cadera, se flexiona, aducción y rotación, pero hablamos principalmente acá de la rodilla, que es la área más afectada. ¿Okay? Los pacientes generalmente
La mayoría va a ser monoarticular, justamente como yo hablé, por el mecanismo de trauma. Cuando tenemos un mecanismo de trauma, principalmente en miembro inferior, la mayoría de las veces afecta solamente un miembro y los pacientes inmunocomprimidos son los que van a tener varias articulaciones afectadas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ese paciente ya va a tener una debilidad de la inmunidad, haciendo con que el cuerpo no tenga la respuesta necesaria. Acá, quero que sepa, si quieren sacar foto, puede sacar justamente, porque el más frecuente es la rodilla, posteriormente la cadera. ¿Okay? Pero la rodilla es lo que más comúnmente vamos a mirar en todo centro hospitalar, sea en Brasil, sea en Paraguay, sea donde sea, justamente por el mecanismo de trauma. Hablando de los pacientes, ¿verdad? De la clínica de diferente edad, el paciente neonato va a tener una sepsis. ¿Né? ¿Por quê? Porque muitas das vezes esse paciente nosotros não vamos conseguir saber dónde vai estar afetado esse paciente. Diferente de un lactante, el lactante ya va a tener dolor específico al tocar en la parte. El neonato no, el neonato tiene una respuesta dolorosa general. Entonces, hasta tener la descubierta del miembro, de la artritis, muchas de las veces hace con que sea tarde y el paciente acaba entrando en un shock séptico, ¿ok? Lactante y neonato, lo más frecuente son justamente la cadera, por el mecanismo de nacimiento de la criatura. Y en adulto y escolar, el más frecuente es la rodilla. E localizar o sítio do dolor, tá? Tem na correia, essa coceira, tá, gente? Vai ter derrame articular, vai ter esse rubor a estar doble la piel del paciente, e se oscila a limitação da mobilidade, justamente por el dolor e por el acúmulo de líquido que hay dentro de la piel. Bueno, para hacer diagnóstico, nosotros necesitamos tener la sospecha, sea en criatura o en adulto. Como yo hablé, generalmente todo el paciente con histórico de artritis séptica va a tener una historia compatible con el diagnóstico. Qual é essa história? Vou até falar em português ficar mais claro. O paciente que possui uma suspeita de artrite séptica, ele tem que ter um trauma específico. Ele tem que ter um trauma ou por penetração de agulha, ou um trauma de queda, de golpe, ou uma escoriação superficial da pele, nem que seja mínima, mas ele tem que ter um histórico de trauma prévio para poder ter esse tipo de diagnóstico. Pode ser imunocomprimido, pode ter infecções de vias aéreas superiores, pode ter vários tipos de traumas, de afetações relacionadas a esse tipo de diagnóstico do paciente. Porém, o mais comum, no que vamos ver nas crianças, é justamente os pacientes que teve algum tipo de trauma, caída de bicicleta, caso clínico padrão do Revalida. Paciente de 8 anos estava andando de bicicleta, e mãe refere que teve uma caída 8 dias atrás, e posteriormente a isso, o paciente veio reclamando de uma dor articular, de uma dor muscular, em membro inferior direito, no qual posteriormente a criança evolui para febre, rebaixamento do nível da consciência, dor extrema, mobilização e membro limitado. É padrão do Revalida. No final da aula eu vou até colocar algumas questões para vocês verem. O que isso faz? Leva a entender que foi uma artrite séptica. Esse é o tipo mais comum do desenvolvimento da artrite séptica na criança. No adulto muda um pouquinho. No adulto, claro, justamente por fazer uma artrocentese, seja de alívio diagnóstica, né, seja até mesmo infusão de corticoide, por dor articular, dor no joelho, faz com que a pessoa que realize possa ser com que faça um procedimento não estéril e, posteriormente, esse paciente desenvolva artrite séptica. Então, sim ou sim, vai precisar da suspeita, vai precisar de uma clínica. E aí onde entra que a clínica é soberana. Porém, a cirurgia é resolutiva. Nesse caso, o paciente vai precisar de uma drenagem, vai precisar do procedimento cirúrgico para fazer com que seja drenado, tenha a diminuição daquele líquido, do líquido seropurulento na cápsula
para fazer com que o tratamento medicamentoso, com antibiótico e tratamento de suporte, seja eficaz para esse tipo de paciente, já que a dor é muito grande. Então, primeiramente, necessitamos, sí o sí, de la anamnese y exame físico del paciente. Nosotros vamos a mirar el VHS, ¿verdad? Para ver si está aumentado, que é marcador inflamatório. E vamos mirar também se há leucocitose neutrofilia com desviação à esquerda e justamente habla sobre a colonização bacteriana. Hemocultivo vai vir positivo, especificando a bactéria no qual foi afetada e esse paciente vai estar com hemocultivo positivo, vai estar desenvolvendo para uma sepse. E vamos necessitar, sí o sí, fazer latrocentese para ter antibiograma, ¿verdad? Para saber se a bactéria é sensível a qual antibiótico, pero como ya hablé, la mayoría de las veces es Staphylococcus aureus. Entonces, de primer momento, iniciamos el antibiótico previo a esa bacteria y posteriormente, cuando llegue el resultado, podemos cambiar antibiótico para una mejor acurácia de ese paciente. Y los pacientes, sí o sí, va a tener en la cultura de la artrocentese, el leucócito aumentado, la glucosa disminuida. ¿Por qué? Porque la bacteria se alimenta y por la bacteria se alimentar hace con que hay consumo de glucosa. Ese es nuestro cuerpo también. Un paciente que tiene una sepsis generalizada va a tener la glucosa disminuida justamente por el azúcar, ¿verdad? Que é a principal fonte energética da bactéria. E a proteína é justamente pela área de degradação da área muscular, da parte da cápsula articular e todo isso. Por isso que há uma elevação da proteína também. Acá nós temos a característica do líquido, ¿verdad? Ao ser a espiral. E cada tipo há uma diferenciação específica. Quer que sepa? A característica da artrite séptica, o líquido sí ou sí vai estar purulento. O coágulo de fibrina vai estar aumentado, enquanto o leucócito vai ser o maior responsável pela alteração acá. Diferentemente de uma gota, el líquido vai ser turbio, como se fuera uma água de maizena, ok? E a glucosa vai estar um pouco aumentada também, justamente por ácido úrico. A artrite reumatoide diferente, já vamos ter acá, viste como cambia. Acá na gota, por não ter bactéria acumular, a glucosa vai estar aumentada, enquanto a artrite séptica, por ter colônia bacteriana, a glucosa vai estar diminuída, justamente por ser a área alimentar da bactéria. Igual na forma tuberculosa, por ter uma bactéria, ter a diminuição da glucosa. Ok? Primeiramente, vamos fazer uma radiografia. A radiografia tem muita sensibilidade acá. Nós vamos mirar a destruição do líquido articular, da cápsula articular, perdão, da cápsula articular. Vamos ver a inflamação do tecido, ¿verdad? Vai estar edemasiado a parte da rodilha, vai ter um aumento desse espaço. E a gama fria óssea, raramente utilizamos, primeiro por el custo. E esse vamos deixar para difícil diagnóstico, principalmente da área sacroiliaca, onde a radiografia não se agarra muito bem nessa zona, justamente pelo tecido afetado. Acá nós conseguimos mirar a artritis, justamente por ter a perda da cápsula articular. E nós conseguimos mirar, deixa eu apagar acá, nós conseguimos mirar que há uma perda desta zona. Há uma perda dessa zona e justamente a parte branca, onde tem a área de acumulação desse líquido, líquido contaminado. E esse paciente, 4 meses depois,
de la erosión subcondral y esclerosis de la cabeza femoral, hay como mirar que ya tiene una degradación ósea acá y posteriormente hay un colapso donde el paciente no consigue ni movimentar más su pierna justamente por la degeneración de la cabeza del fémur. En ese caso, justamente hablando de la parte ilíaca. Voy a apagar para que miren, para que comparen. Cuanto más tiempo queda ese paciente, más va a ser la degeneración. Muchas de las veces el paciente que llega a ese punto va a necesitar de una cirugía más aprofundada, hasta mismo por el fragmentación del hueso, va a necesitar de un cambio de una prótesis específica ahí. Y nosotros tenemos como diagnóstico suplementar, ¿verdad? Un diagnóstico complementar. Nosotros podemos utilizar la ecografía justamente para hacer la artrocentesis, para tener una acuracia en el examen, pero es poco específico. Primero, el costo, muy caro. Segundo, hablando sinceramente, acá en Paraguay, muy difícil alguien hacer esto, porque la iatrogenia acá, infelizmente, es muy grande todavía. Pero la más específica nosotros tenemos la resonancia magnética, y lo que deja inviable es su alto costo. Acá en Paraguay cuesta cerca de 900.000 una resonancia magnética, más barato que Brasil, pero sabemos que la realidad para nosotros en Paraguay acaba saliendo muy caro. Nosotros tenemos varios tipos de diagnóstico diferencial, ¿verdad? Primero tenemos la fiebre reumática, que es lo más común, que como yo hablé, ¿por qué? Por sospecha de infección de vías aéreas superiores. Después el trauma, a saber si ese paciente no posee ninguna fractura en esa área, no posee ninguna lesión de tejido blando, ¿verdad? Entonces, el mayor causador, la diferenciación también en trauma de tejido blando. Y, claro, la sinovite, como yo hablé en principio, que es la inflamación de la área, sea en la rodilla, sea en la cadera. Yo boté acá cadera porque generalmente es donde tiene la área más afectada. Los otros son más específicos y va a ser direccionado a cada tipo de paciente. El tratamiento, siempre hospitalar por riesgo de sepsis, ¿ok? Si ese paciente complica, va a entrar en choque séptico y va a evoluir la muerte. El paciente va a necesitar de una nutrición sí o sí balanceada, como yo hablé, la bacteria se alimenta de azúcar, entonces nosotros necesitamos de una alimentación, una nutrición de ese paciente más controlada para evitar que ese paciente se complique futuro. Y antibiótico, ¿verdad? Nosotros vamos a dar antibiótico profiláctico para Staphylococcus aureus, mientras el antibiograma no llega a nosotros. Siempre intravenoso por 3 semanas y posteriormente en alta va a ser en 3 a 6 semanas, segundo la evolución clínica y paraclínica del paciente, referente ao antibiótico que salió en antibiograma. Ou seja, vamos necessitar sí ou sí hacer uma artrocentese diagnóstica e de alívio nesse paciente. Recuerda que há edema, há rubor nessa área, vai estar demasiado alimento do paciente, vai ter dolor. E para diminuir o dolor, nós necessitamos sacar o líquido que há adentro. Para sacar o líquido que há adentro, nós podemos fazer a artrocentese com ecografia, ¿verdad? Essa é a parte linda, hablando da parte linda. Sabemos que não funciona assim, generalmente hacemos la ecografia, hacemos la artrocentese. Por isso chamamos artrocentese diagnóstica e de alívio, porque vai ter alívio imediato, vai diminuir o rubor do paciente e o edema, vai diminuir o dolor do paciente e posteriormente vamos fazer incremento antibiótico desse paciente intravenoso internal, ok? Vamos enviar esse líquido para ser antibiograma. Quando chegar antibiograma específico com qual antibiótico, vamos estar incrementando esse antibiótico a mais. Antibiótico que generalmente utilizamos sempre, como eu falei, a oxaciclina,
gentamicina y cefotaxima. ¿Por quê? Porque el antibiótico, todo esse que está acá, para Staphylococcus aureus, ¿verdad? Claro, recién-nacido uno, depois 1 a 4 anos outro, e 4 anos adulto outro. Acá não é para utilizar os 4, ok? Generalmente utilizamos oxaciclina. ¿Por qué oxaciclina? Oxaciclina foi um antibiótico específico criado solamente para Staphylococcus aureus. Então, em todo paciente, seja a afetação que seja a idade que seja, vamos estar utilizando oxaciclina. Os outros são para cobrir bactérias específicas, ok? Esse aqui, principalmente em adulto, por risco de resistência bacteriana que tem em adulto. Em criatura, nós sabemos que por la edad, que todo ese, no tuvieron mucho contacto todavía con las bacterias, entonces la resistencia bacteriana casi no existe en las criaturas. Ya en adulto, por tener infección de vía aérea, por já consumir algum tipo de antibiótico, nós incrementamos mais um bacteriostático, que é a vancomicina, para evitar o crescimento bacteriano aí, e a oxaciclina fazer seu trabalho. Então, vou volver novamente, oxaciclina, cefalolina e vancomicina, as medicações para adultos. Cefalotina, perdão. E o quirúrgico, como já falei, artrocentese terapêutica, que é a diagnóstica e de alívio. A artrotomia vai ser para casos específicos, para recuperar a articulação do paciente quando há uma degeneração. Vamos fazer sim ou sim o lavado e drenagem dessa articulação. E vamos deixar com medicações, ¿verdad? Principalmente em cadeira e ombro. Caso o paciente não tenha a melhora em 48 horas depois da artrocentese, e o líquido esteja muito espesso, vamos necessitar de fazer uma artrotomia para recuperar essa, para sacar a área afetada da área articular desse paciente, principalmente da cadeira e do ombro, onde o paciente generalmente movimenta um pouco mais, ok? O tratamento, vamos necessitar, sim ou sim, de imobilização articular. Como sabem, o líquido sinovial que queda dentro da cápsula, quanto mais nos movimentamos, mais produz esse líquido. Então, por isso está indicada a imobilização articular, justamente para não ter a movimentação e incremento de líquido na cápsula articular. Então, nós vamos fazer o repouso, vamos ter mejorar a defesa do hóspede, ¿verdad? Por não ter o crescimento desse líquido e evitar o espasmo muscular, fazendo com que quede inflamado mais alto. E para diminuir o dolor do paciente. Todo esse seguindo a ideia da imobilização articular. Bueno, o pronóstico vai depender sempre da gente, do huésped e da comorbidade do paciente. Há que recordar que o paciente com diabetes tem uma comorbidade um pouco mais aprofundada, fazendo com que muitas das vezes o paciente desenvolva uma osteomielite aí, porque há uma degradação da parte óssea e posteriormente vai ter uma infecção de hueso também. Pero a gente, quando há uma resposta imunológica muito forte e esse agente tem uma resistência, aí nós temos um problema muito grave, porque sabemos que a oxaciclina é um antibiótico específico para Staphylococcus aureus, e se a Staphylococcus aureus que esse paciente tuvo é resistente à oxaciclina, nós vamos ter simplesmente um tratamento muito aprofundado em esse paciente, muitas das vezes haciendo hasta mesmo a amputação do membro do paciente, por o antibiótico não conseguir fazer a recuperação e a degradação dessa bactéria na zona. O tratamento, muitas das vezes, vai funcionar, bueno, 80% em 5 dias. Depois de isso, se o paciente não sigue a conduta indicada em todo esse cenário, o paciente sí ou sí, seja qualquer grau
vai ter uma deformidade em uma radiografia. Ao fazer a radiografia, sim ou sim, nós vamos conseguir mirar uma degradação da cápsula articular, hasta mesmo uma degradação da parte óssea desse paciente. A simetria do membro vai ter porque tuvo uma pérdida da área capsular, haciendo com que hasta mesmo tengamos uma diminuição em comparação com o outro membro. Então, é visível. Ao mirar o paciente, nós conseguimos saber se o paciente já teve alguma afetação na área da cápsula articular. É como se fosse nós outros ancianos da coluna. Nós temos cada cápsula articular aí em cada divisão de disco, e quanto mais viejo que damos, mais nossa cápsula se diminui. E se há uma degradação dessa cápsula anteriormente, referente à idade, principalmente por uma artrite séptica, nós conseguimos mirar e comparar no membro do paciente a diferenciação. A diminuição da mobilidade, vamos necessitar fazer com que esse paciente haga uma fisioterapia para ter uma recuperação, e a artrose vai ser consequência da artrite. Bueno, el seguimiento, ¿verdad? Vamos a determinar luego del proceso infeccioso para mirar la magnitud del daño y saber cómo vamos a estar indicando al paciente a la fisioterapia para que el riesgo de una complicación futura, como osteomielitis, como una artrose, disminuya. Pero la complicación más frecuente es la artrosis, no es la osteomielitis. Pero vamos a hablar de osteomielitis porque justamente vamos a necesitar acá de un incremento antibiótico, hasta mismo un drenaje de la parte ósea, o dependiendo del caso, haciendo la retirada de esa parte para tener un tratamiento adecuado y hacer con que el paciente no evolúa a la muerte. Bueno, la osteomielitis, como el nombre ya habla, todo que termina con itis es un proceso infeccioso, inflamatorio y ósteo de hueso. Y de la médula ósea, que vai afetar tanto a corteza quanto o periósteo, que é a capa que recobre o lenço. O microorganismo vai depender, a classe de microorganismo vai depender do fator causal. Generalmente, se há uma artrose e evolui para uma osteomielitis, a bactéria causal vai ser a Staphylococcus aureus, pero vai depender muito do trauma e do mecanismo específico para esse microorganismo. Generalmente vai ser com que o microorganismo vá ter a capacidade de adentrar essa cápsula, principalmente da medula. E nós vamos ter uma afetação general. 80%, como eu falei, Staphylococcus aureus, 10% Streptococcus, 10% Haemophilus influenzae, e vai cambiar conforme a idade do paciente. Sempre, acá está o maldito, ¿verdad? Sempre vai estar em maior quantidade em todos os pacientes, porque é uma bactéria superficial de la piel. Pero la salmonella de la Brucella vai ter uma relação acá também, e la Pseudomonas também vai ter uma relação acá. Que vai ser? La Pseudomonas vai afetar as áreas cartilaginosas de la piel, principalmente neonato, e vai fazer com que o paciente tenha uma alteração na hemoglobina, fazendo com que tenha uma hemoglobinopatia, principalmente essas duas. E ao fazer a radiografia, ao fazer um estudo laboratorial, nós vamos mirar em laboratório a alteração diretamente. Muitas vezes, os profissionais confundem como uma anemia, pero esse paciente tuvo uma alteração aí. E hay que recordar que a parte que produce la sangre, a hemoglobina, é a medula. E se a medula tem uma afetação, consequentemente vamos ter uma afetação na produção da sangre, ¿verdad? Então, por isso vamos chamar de hemoglobinopatias. Se nós não hacemos a resolução rápida desse caso, esse paciente vai necessitar de transfusão, vai necessitar de um tratamento mais aprofundado,
y futuramente va a hacer con que el paciente tenga una alteración en la sangre y va a tener muchas secuelas conforme va creciendo su edad. Va a tener alteración en crecimiento, va a tener alteración en desarrollo, va a tener una alteración en la inmunidad, va a tener alteración en todo eso. La etiología de hongos, ¿verdad? Principalmente recién nacido, herida penetrante e inmunosuprimido, que hace con que haya una colonización que nuestro cuerpo no hace una defensa correcta ahí. Las vías de transmisión puede ser hematógena, ¿verdad? Principalmente de la sepsis, y puede ser directa, como el caso de artritis séptica, que é uma afetação direta, seja por incremento de injeção ou trato. A origem da bacteremia vai ser uma infecção supurativa focal ou uma colonização ou infecção não diagnóstica e muitas delas é assintomática. Vai ser porque o paciente tem o dolor específico aí, vai ter a alteração, vai ter a infecção e vai fazer com que tenga una metástase, aquí en la otra imagen, ahí. Entonces nosotros vamos a tener acá hablando específicamente de la área capsular. Nosotros vamos a tener acá la cápsula articular, donde tiene la epífisis, a parte de la punta del hueso, ¿verdad? El vaso epifisario, y si hay una alteración acá, como yo hablé de la artritis, va a tener la degeneración de esa cápsula articular. Por tener la degeneración de la cápsula articular, nosotros vamos a tener una alteración de esa zona, llamamos de artritis. Y por tener líquido, por tener microorganismo, por estar inflamado, por tener rubor, vamos a acrescentar el nombre de séptica. Entonces, acá evoluimos por una artritis séptica. Posteriormente, por tener la pérdida de la cápsula, por tener la inflamación, la inflexión, la infecção dessa área e a degradação aí vai evoluir por uma artrose. São vários tipos de destruição da camada óssea. Ao ter a destruição, por ter o acúmulo de líquido, o microorganismo afetado nessa zona vai ter uma infusão de microorganismo nos vasos epifisários. E aí, posteriormente, na placa de crescimento da criatura, aí vai ter a artéria nutrícia e vai começar a afetação da metáfise, ¿verdad? E posteriormente um desenvolvimento da osteomielitis. Acá temos como vai funcionar. Há que recordar que a área linfocitária que nós que hace a drenaje, muitas vezes nós chamamos que o esgoto, ¿verdad? de nosso corpo, tem acúmulo aí, pode ser com que dissemine em todo o hueso, principalmente o hueso largo. Ou seja, fêmur, tíbia, húmero, são as partes onde tem mais afetação na osteomielitis, justamente por la afetação da artrite. Ok? A fisiopatogenia vai ser exudado inflamatório da corteza, posteriormente vai ter uma trombose séptica dos vasos, ¿verdad? Vai ter infarto do hueso, onde tem a afetação por la degradação de su hueso, vai ter uma afetação, vai ter uma pérdida da irrigação, vai ser com que cree um pus nesse espaço, posteriormente a destruição, o hueso vai necrosar, vai ter sequestro de la nutrição desse hueso, então a partir desse momento o hueso necrosado vai ter uma degradação e a bactéria vai começar a se alimentar de todo isso, por isso é muito difícil de tratar. ¿Por quê? Porque já tem a perda de sangre, já tem a perda vascular aí. E aún mais, a bactéria empieza a se alimentar da camada do hueso. E como nós outros vamos tratar a osteomielitis? Se a bactéria se alimenta do hueso. Porque às vezes só a medida medicamentosa, antibiótico, não vai ajudar esse paciente a necessitar de uma amputação, também justamente por la afectação medular. Então, é uma infecção muito grave que pode ser que o paciente perda o membro ou pode ser que o paciente se evolua à morte. E na fase de recuperação, vai ter um hueso novo, pero involucro, não vai ter a parte de irrigação. E hace muitas vezes que esse paciente tenha a debilidade óssea, fazendo com que tenha microfissura, ¿verdad? Durante su desarrollo.
A manifestação clínica muitas das vezes é assintomática. Cadê o Rangel? Ele falar que o osso não dói. O Rangel que fala que o osso não dói. Tô aqui. O osso dói, Rangel? Não. Justamente por isso que é assintomática. Pero va a tener fiebre, dolor y signos inflamatorios locales, principalmente cuando nosotros hablamos de articulación. No lactante va a tener la pseudoparalisia. Tá? ¿Por quê? Porque o paciente não vai llorar, vai ter um dolor articular aí e muitas vezes llora, ¿verdad? Pero vai ter um dolor articular e ele vai quedar como se fuera imobilizado, porque se o paciente não movimenta esse membro, não tem a movimentação específica, esse paciente não vai, se o paciente tem dolor, ¿verdad? Ele não vai querer movimentar. Então, se dá uma pseudoparálise. E muitas das vezes hace com que confundimos com a sífilis congênita. Então, necessitamos de uma investigação mais aprofundada, com radiografia, pesquisar principalmente a localização de dolor. Temos que estimular, ¿verdad?, o membro para saber quais são os movimentos afetados, para saber quais estão ativos e conservar os passivos. ¿Ok? Primeiramente, hablando de la área de días, ¿verdad? La fase 1 va a se dividir en 1 a 2 días. Cuando hay una infección, un incremento de la bacteria en la área ósea, va a tener un dolor, va a tener una fiebre y el niño va a caminar y no va a tener un edema, calor o rubor local porque empezó ahí la inflamación, no la infección. Posteriormente, va a tener en cerca de 3 a 4 días, va a tener un acúmulo de pus, porque acá ya tuvo una colonización de la bacteria, en la fase 1 principalmente, va a tener una colonización de la bacteria, y acá ya va a tener una respuesta de esa colonización, que consecuentemente en tercer, cuarto día, que ya empieza la cascata de inflamación, empieza toda esa respuesta leucocitaria, com desvio à esquerda, ¿verdad? Principalmente na neutrofilia, vai ter um compromisso sistêmico, ao fazer o hemograma, estudo laboratorial, na radiografia, nós já vamos conseguir mirar a alteração acá nesta área. 5 dias depois, nós já vamos ter uma afetação do tecido blando. O paciente já vai ter uma impotência funcional, vai ter signo de inflamação com linfangite regional. Al mirar el nivel del paciente, nosotros vamos a mirar como si fuera una celulitis. Es demasiado ahí, rojo, difusamente, y posteriormente vamos a necesitar hacer un tratamiento, muchas de las veces quirúrgico en ese paciente para hacer la drenaje. Como yo hablé, la medula es la área más afectada del miembro del paciente. La osteomielitis vertebral en niños pasa en niños mayor que 8 años, ¿verdad? Novamente acá. Basta poner tema de exame. Vacalia, exame de você. Qual a bactéria mais frequente? Staphylococcus aureus. Si você vai ter o dolor, a percussão da apófise espinosa, da área da coluna, ok? E o paciente vai ter um espasmo de los músculos paravertebrales justamente por la interposición y el ligamento de los músculos encima de la apófisis. Nosotros no vamos a aprofundar tanto porque é algo más raro, difícil de encontrar. É lindo en la parte de la bibliografía, pero en la práctica casi no hay. El diagnóstico va a ser simplemente isolar el paciente, ¿verdad? Hacer el cultivo de la columna, sí o sí, el PCR, VSG y PCR es la misma cosa. Va a estar elevado, o leucocitol va a tener toda la misma respuesta del paciente que tenga una artritis séptica o una osteomielitis ahí. Va a tener un aumento de volumen y densidad de la parte blanda que rodea el hueso, justamente por el acúmulo y la área articular será afetada, ¿verdad? Ao mirar na radiografia, nós vamos conseguir ver essa alteração. Sí o sí, se não tratado, vai ter uma destruição óssea em cerca de 10 a 14 dias. Ao mirar a radiografia, nós vamos conseguir mirar isso, que justamente a artrose vai começar
la parte de degeneración ósea en ese periodo y va a tener una erosión y colapso del cuerpo vertebral, haciendo que muchas veces el paciente, si no tratado adecuadamente, quede imobilizado ahí. Acá não vou aprofundar. A técnica de imagem que nós podemos utilizar, eu não vou aprofundar nisso daqui, porque sabemos que no Paraguai não existe, né? Então, vamos usar as ferramentas necessárias. A tomografia, nós vamos atender a osteomielite pelviana e vertebral para ver se há sequestro, ¿verdad? Se há uma afetação da área general do membro do paciente, porque pode ser que involucre várias vértebras, e a ressonância magnética vai ter uma avaliação anatômica detalhada para saber hasta onde foi a afetação desta vértebra afetada, ¿verdad? De quantas vértebras foram afetadas, onde temos que fazer a drenagem, onde temos que se necessário, hacer a cirurgia, todo eso. Pero acá hay un problema. Nosotros no vamos a conseguir distinguir infección de neoplasia. Entonces, muchas de las veces los pacientes van a necesitar de una biopsia. No sé si miraron acá, que tenía hablando, no sé más dónde está. En fin, va a necesitar una biopsia justamente para poder tener la diferenciación. Hay que recordar que el cáncer, ¿verdad? Una neoplasia hace con que el miembro del paciente desarrolle metástase ósea. Por eso nosotros necesitamos de hacer una biopsia para verificar si ese no se trata de un tumor. Porque si se trata de un tumor, vamos a necesitar identificar la origen de ese tumor para hacer una quimioterapia eficaz, ¿ok? Entonces, el diagnóstico diferencial es a leucemia, linfoma, sarcoma, son los más comunes, ¿verdad? Y la bursitis, celulitis también. Y neoplasia para casos específicos. Si é um paciente mais viejo, um anciano, homem, nós temos que mirar, que compreender, provavelmente é uma metástase de um câncer de próstata. Se é uma mulher, arriba de los 50 años, nosotros podemos comprender una metástase de origen mamaria. Entonces, cada paciente va a tener su clínica y su diagnóstico diferencial conforme sea el caso. Acá, para casos relacionados a columna, nosotros vamos a tener, como siempre, la oxaciclina como medicación prioritaria, ya que se trata de posiblemente Staphylococcus aureus. Lactantes también, podemos incrementar el clorofenicol, a cefotaxima, cefuroxina, y en el adulto vamos a utilizar el mismo tratamiento para artritis séptica también. La clindamicina va a ser el medicamento que nosotros vamos a utilizar como de soporte junto con la oxaciclina. La duración del tratamiento va a variar, va a depender de la clínica del paciente, pero generalmente 3 a 6 semanas intravenoso. Por eso el paciente necesita quedar internado ahí con la inmovilización del miembro, y muchas de las veces, dependiendo del caso del paciente, va a necesitar de cirugía para hacer el toalete quirúrgico, la drenaje de esa cápsula afectada, ¿ok? Y nosotros tenemos las complicaciones más acá, van a desarrollar fístula, ¿verdad? Que puede hacer con que tenga un incremento mayor de la infección del paciente, y va a tener el secuestro óseo también. La bacteremia va a persistir durante 48 a 72 horas de tratamiento, donde va a tener una respuesta inflamatoria mayor, justamente por incremento de antibiótico. Va a tener que el paciente tenga mucho dolor, fiebre, vómitos, náuseas, diarrea en ese periodo, justamente por la respuesta de la bacteria al antibiótico. Y las complicaciones, una osteomielitis crónica, va a ser con que crie un absceso de Brody, va a ser localizado, subagudo o crónico, va a depender de la complicación del paciente. Y la más común es artritis séptica de repetición. Trató el paciente va a mejorar, después posteriormente por la infusión de corticoide, por el dolor articular, ese paciente va a hacer con que críe artritis séptica de repetición. ¿Cuál es la complicación? La osteomielitis. Posteriormente, la amputación.
y así sucesivamente hasta que lleve el paciente a muerte. Y la complicación más frecuente es la resistencia bacteriana, haciendo con que la medida medicamentosa en ese paciente, principalmente con antibiótico, ¿verdad? No sea ya el recomendado o necesario, porque no va a tener un soporte, va a ser que la bacteria quede cada vez más fuerte. Entonces, la artritis séptica de repetición hay una complicación muy grande en relación a la resistencia bacteriana. La deformidade óssea, a celular artrose, ¿verdad? Y alteración de crecimiento, principalmente cuando hablamos de criaturas. Ok. ¿Alguma dúvida em relação a esse tema? Não, doutor. Show. Doutor, nesse caso também pode haver necrose? Com certeza. Tecidual, você fala, né? Uhum. Uhum. Tecidual. Necrose tecidual pode ter. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vontade, doutor. Desculpa. O osso, quando está exposto, ele dói? Depende. Depende se ele tiver a degradação da área nervosa, não dói. Lembra tá. que o que faz doer é o nervo, né? É igual Sim. dente. Sim. Mas assim, ele às vezes quando está exposto, a paciente sente uma dor, não sei se é por causa do ar. Focar do nervo. É do nervo, porque ele não foi cauterizado. Mais próximo. Ok. Quando o nervo não é cauterizado, por isso que muitas vezes na amputação do membro, quando ela é mal feita, não tem a cauterização específica do membro, o paciente fica com aquela dor do membro fantasma. Acho que você já escutou falar. Já. É justamente por isso, porque não tem uma cauterização bem feita do nervo do paciente e faz com que o paciente pense que tem aquele membro dele ainda e ele sente a dor por não ver o membro. Então é algo muito psicológico em relação ao nervo do paciente. Entendi. Quem assistiu o Grey's Anatomy sabe aí o que aconteceu, então. Deixa eu ver as questões aqui. Até que tem ainda, né? Perdi minha conta.
Tô vendo se eu consigo abrir aqui o negócio de artrite séptica para vocês verem. É só diminui que aí consegue isso fora. Aqui tem mais ou menos como funciona, principalmente as provas da USP. Vocês estão me escutando aí? Sim, doutor. Aí vocês conseguem ver mais ou menos que não é tão complicado quanto parece. Essa aqui a prova já é prova de residência, que é um pouco mais complicada que o Revalida. Acabei perdendo acesso, vou até mandar mensagem, porque o meu coisa do Revalida é que o Revalida ele é mais direto, mais objetivo. Essa cara é mais ou menos assim. Tem um caso que foi da USP de 2018. Dentre as alternativas, qual a correta em relação à artrite séptica? Qual que vocês acham que é a mais correta? Eu acho que é a letra A, doutor. Alguém tem um palpite diferente? Acho que é a D. Alguém mais? Eu acho que é a D. Doutor, pode ser a D? O que vocês me dizem? Eu vou para a D. Vai na D, ok. Ainda fiquei em dúvida na C. Nossa, desculpa, na B, mas eu vou na D. D, né? Ok. Vocês acham que é a D? Acha que é a B? D. D de bola. Vamos lá. Deixa eu cortar aqui. Acomete homens, principalmente homens de meia idade? Não. Mas mulheres. Então a gente Não. corta. O desenvolvimento da osteoartrose é raro? Não. Não é raro. Não. Então a gente corta Na também. verdade, é a mais correta, né, entre elas. Exatamente, a mais É correta. mais correta. Isso aqui é padrão INEP mesmo. Aqui, tem que se lembrar, na D, a antibiótico terapia não é a primeira escolha por um eleição, motivo. Porque a drenagem é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Por quê? Porque justamente o incremento do antibiótico errado faz com que o paciente crie uma resistência bacteriana. Então, por isso que a antibiótico terapia não é o tratamento de primeira escolha. Aqui a gente precisa fazer artrocentese diagnóstica e de alívio. Consequentemente, por ter esse nome de alívio, já se trata de um tratamento. Então, é um tratamento inicial. E, como eu falei desde o começo, qual o membro mais afetado em relação à artrite séptica? É o membro inferior. Que justamente é a rodilha, né? O joelho. Quanto você vai me dar, doutor? Aí, justamente aqui falam. E aqui tem o comentário de cada questão. O porquê não é a D é a artrotomia aqui, que é justamente para poder fazer o diagnóstico corretamente. E a resposta correta é a. Quem que acertou aí? A Eurália. Eurália. Doutor,
Mas, assim, na dúvida, né? O senhor ia falar, comentar as respostas, né? Uhum. Porque, assim, A quando a gente fica osteoartrose, na dúvida, por que não é, entendeu? aham, justamente, e é o que acontece Né? na prova da revalida. A gente sempre elimina dois Justamente. e sempre fica em duas, né? Isso. Justamente o porquê eu falei que não é raro. Porque quando não tratado adequadamente, vai evoluir para a osteoartrose, que é justamente a degeneração do osso. Então acaba sendo uma complicação frequente, que posteriormente desenvolve a osteomielite. E daqui, sabe, os 49% dos casos ocorrem em criança com menos de 2 3 anos, simplesmente pelo fato de trauma, né, de caída de própria altura, de escoriações em membros inferiores. A área mais afetada, como eu falei, é cerca de 50% a 55% na rodilha, que é o membro inferior, cerca de 25% a cadeira, né, que aí já afeta diretamente as crianças, a parte de neonato. E a antibiótico terapia não é um tratamento de escolha, justamente como foi dito, porque a gente não sabe a bactéria específica que tem ali, a gente não sabe o tipo de micro-organismo que tem naquela região, fazendo com que a gente incremente o antibiótico. Muitas das vezes a gente faz Eu já quero antibiótico tratar terapia empiricamente, profilática. doutor, entendeu? Isso, justamente a gente faz o antibiótico profilático, o antibiótico empírico, e faz com que o paciente desenvolva uma resistência bacteriana, colocando em risco a vida a vida do paciente por incremento de antibiótico errado. Né? Como eu falei, a gente incrementa ali o antibiótico para Staphylococcus aureus, oxaciclina, gentamicina, vancomicina, e faz com que esse paciente possa ter um incremento da resistência bacteriana. Então, a gente faz o quê? A artrotomia, que é aqui no Paraguai a gente chama de toalete quirúrgico. A gente faz a drenagem, quebra todas as cápsulas e verifica certinho como está ali dentro. Ok? As perguntas, elas têm sempre dois sentidos, e é isso que confunde muita gente. Isso. Seria tipo como se fosse um tratamento de abscesso, né, doutor? Então. Exatamente, exatamente. Uhum. E por incrível que pareça, no Brasil, não é indicativo pelo protocolo do Ministério da Saúde, em abscesso, apesar de infeccionado, não é indicativo da antibiótico terapia. É simplesmente fazer a drenagem desse paciente, a não ser que ele seja imunossuprimido. Tenha diabetes, tenha HIV, tenha hipertensão e tudo mais. Falando de protocolo, eu acho correto? Não acho, porque convenhamos, o paciente que tem um abscesso, a gente sabe que está infeccionado, o antibiótico vai fazer com que ele tenha uma recuperação mais aprofundada, mais adequada, né? E infelizmente a gente sabe que muitos dos pacientes não se cuidam, a, não tem o cuidado específico necessário, né, para fazer com que ele seja tratado adequadamente. Então, fazendo com que muitas das vezes, para evitar aquele vício na rotina hospitalar, que o paciente simplesmente não sai da UBS, não sai da UPA, a gente acaba dando antibiótico para fazer com que ele tenha uma adequação medicamentosa melhor. Porque o que é melhor, dar um antibiótico ao paciente vir 2 ou 3 vezes para fazer a drenagem do abscesso? Mas tratando de protocolo. Menos trabalho dá o antibiótico, né? Exatamente. Mas o protocolo preconiza fazer a drenagem e o antibiótico só está indicado para pacientes imunossuprimidos. Entendi. Uhum. 10 minutinhos, gente, e já a gente volta. Ok, doutor. Ei, doutor. Graças.
Vamos lá, só para a gente especificar um pouco mais sobre a osteomielite e artrite séptica. Vou até falar em português, já deu aula, mas você quer especificando sobre o conteúdo. Como foi dito, né, como eu disse, o osso ele vai depender do mecanismo de trauma, se foi através de por um artrite, por um trauma específico, e em relação à afetação dele, para como vai desenvolver uma artrite séptica, para como vai desenvolver uma osteomielite, etc. Aqui a gente consegue ver diversas imagens, né, de como funciona a osteomielite, como a gente vê macroscopicamente. A gente consegue ver aqui um pouco de artrose, o osso já com área descamada, com degeneração, que a gente vê literalmente a medula já afetada com coisa de pus, e aqui a gente vê já o osso também afetado com cápsula de pus. Qual o problema? A gente consegue ver que o osso ele é pouco vascularizado, justamente a medula que produz o nosso corrente sanguínea, né? E geralmente quando se trata de osso longo, a epífise é a parte menos vascularizada. Geralmente a metáfise e a diáfise são as partes mais vascularizadas, justamente onde tem a afetação, consequentemente, é a parte da epífise, fazendo com que as cicatrizações dessa área seja muito mais difícil e muito mais complexa em relação ao tratamento, né? Como eu falei, novamente, Staphylococcus aureus vai ser a bactéria mais comum, vai ser a bactéria que vocês vão visualizar mais frequentemente, necessitando de antibiótico terapia bem complexa para o tratamento desse paciente, seja artrite séptica ou seja em osteomielite, né? É mais frequente em pacientes jovens, justamente porque é uma população ativa e é a população que possui mais traumas, possui mais acidentes automobilísticos, possui mais escoriações, e é onde tem as afetações mais comuns, que são os ossos largos, que é justamente tíbia, fêmur, húmero, etc. Né? Por ser uma patologia no qual vai precisar de medicações específicas, como a oxaciclina, que é simplesmente um antibiótico que é utilizado para Staphylococcus aureus, é um antibiótico muito caro, vai ter um alto custo, por causa da hospitalização do procedimento, né, que vai necessitar fazer a drenagem, e período aí de 3 a 6 semanas de antibiótico terapia intravenosa, então faz com que o custo desse paciente acabe sendo muito elevado. A gente sabe que no Paraguai, o paciente em si praticamente é quem tem que comprar suas medicações, ele precisa estar utilizando suas medicações específicas, ter o dinheiro para poder bancar, porque muitas das vezes no hospital não possui essa medicação. A oxaciclina aqui no Paraguai, a ampola custa cerca de 300 mil, para vocês terem uma ideia como funciona. Né? E por dia, geralmente a gente vai precisar de 2 ampolas. Porém, ainda tem mais incrementos da vancomicina, da gentamicina, da clindamicina, da cefotaxima, dependendo do antibiótico que a gente vai estar utilizando dentro do serviço. A gente sabe que é escasso, é muito difícil a gente achar esses medicamentos aqui no Paraguai, né? E a infecção crônica geralmente vai estar associada a um impacto de alta energia, um trauma de alta energia, justamente dente automobilístico, como eu falei. A epidemiologia vai estar frequente, aonde justifica aquela questão, está errada também, né? A mais frequente em pessoas jovens de 10 a 20 anos, mais frequente dependendo, né, o sexo masculino é afetado por causa da frequência do traumatismo, mas no âmbito geral a mulher é a mais afetada, né? Aqui, por isso que eu coloquei embaixo frequência de traumatismo, porque os homens são os que estão mais propensos a sofrer traumas específicos em acidentes automobilísticos, tá? E os fatores ambientais incluem a pobreza, justamente pela forma de higiene, né? Pela forma com que a pessoa se adapta aos micro-organismos que ela tem contato diretamente, e os micro-organismos que a pele acaba criando em relação superficial a esse paciente. A desnutrição crônica e as enfermidades cutâneas, né, faz com que o paciente fique mais vulnerável por causa da debilidade imunológica desse paciente ali. Né? E aqui a gente tem a osteomielite, ela vai se dividir em 3 categorias, aguda, subaguda ou crônica, né, onde já tem a parte da osteonecrose, e a localização, ela pode ser vertebral, external, femoral, tibial, humeral, vai depender, ela tem vários sítios específicos aí. Os hóspedes, principalmente, vai ser os imunodeprimidos,
crianças, os idosos e os diabéticos ou os pacientes portadores de HIV, por causa da imunossupressão, né? A patogenia vai ser hematogênia, contínua, que é justamente por heridas, traumas e cirurgias, e infecções de tecido adjacente, que seja celulite, que seja erisipela ali, que faz com que a bactéria ela se dissemine na região afetada. Aqui está em relação ao estádio, né? O tipo anatômico, ela pode ser medular, superficial, localizada ou difusa. Quando ela está superficial, a gente consegue um tratamento mais adequado, porque ela ainda não invadiu a área medular. E a partir do momento que ela está difusamente ou afetação da área medular, a gente já tem um tratamento bem mais aprofundado. Aqui a gente tem na radiografia como a gente consegue ver. Parece como se fosse um calo ósseo, né? A gente tem aqui, ó, dentro do osso a gente consegue ver o acúmulo de líquido, não sei se vocês conseguem perceber, vou até dar um zoom. A gente consegue ver o acúmulo, né? Uma imagem mais hiperdensa, mais esbranquiçada, que é justamente o líquido. O líquido deixa essa característica específica. E na parte de fora, onde foi justamente ocasionado o trauma, que vocês conseguem ver que tem um edema, e uma perda da densidade óssea aqui, que faz com que o osso tenha mecanismos diferentes de consolidação. O osso tenta fazer com que os pacientes tenham uma recuperação no qual não é específico, né? O osso tem uma resposta imunológica ali, porém a bactéria é mais forte. E por ser pouco vascularizado, faz com que dissemine rapidamente. Vocês conseguem visualizar aqui a imagem? Sim, doutor. Sim, eu consigo ver. Sim. Ok, vamos lá. Aqui a gente vê justamente onde está a afetação, foi marcado. A gente vê aqui, ó, por dentro do osso, a área medular afetada, né? O orifício de entrada no qual está tendo a supuração no qual foi feito para a supuração do líquido, do sérum muculento, sérum purulento, fica aquela característica estranha. Aqui a gente vê imagem óssea, tipo como se fosse fragmentos ósseos ali, e novamente aqui é uma área bem mais afetada, e como fica a cicatriz por causa da disseminação e da inflamação cutânea difusa. Aqui a gente tem, né, na perna, olha como o osso fica literalmente degradado, o osso literalmente fica afetado, e aqui já tem a degeneração óssea ocasionada por causa do comprometimento da recuperação óssea. E nós temos aqui uma parte em cirurgia também, como vai ser afetado. Então ficou justamente na cápsula, na afetação da cápsula aqui, a osteomielite desse paciente. E olha como fica perfeitamente dividido, né? Onde o paciente tem a lesão, onde a gente consegue ver que foi justamente por causa de uma cirurgia, né? A gente consegue ver onde tem os fragmentos ósseos difusos aqui por causa da degradação da bactéria, que a bactéria faz com que tenha um acúmulo específico ali. Mas essa imagem aqui é a mais comumente vocês vão ver. Aqui na tomografia ou ressonância e aqui na radiografia, principalmente essa parte escura, que é quando já tem a hipodensidade quando já está degradado o osso. Quando o osso já está degradado é assim. Quando o osso não está degradado, a gente consegue ver uma hiperdensidade, que é o acúmulo de líquido. Ele está na época depois da supuração. Fica parecendo um osso esponjoso? Exatamente, fica parecendo um osso esponjoso. Aqui a gente tem as etiologias, né? Aí, claro, já está suscetível à meticilina. Nada mais do que eu disse no slide passado. Aqui a gente tem a patogenicidade, como começa, né? Localizado, a gente vê a imagem hiperdensa, quando tem as cavernações, né? As cápsulas ali, ó, cápsulas já com degeneração óssea, né? Com comprometimento vascular, que a gente vê o ramo ósseo aqui, a gente já tem uma dificuldade da regeneração óssea, faz com que tenha a diminuição do fluxo sanguíneo, posteriormente a necrose óssea até o orifício de supuração para a pele.
ok? É uma resposta do nosso organismo. O líquido sempre vai procurar a parte extra. Então, ele sempre vai fazer um orifício de saída, mesmo que tenha um orifício de entrada, que geralmente foi por infusão, por estar na metade do osso, foi uma infusão óssea, por causa da cápsula. Vocês conseguem ver que a cápsula ela vai perdendo a sua quantidade de líquido, né? Do líquido sinovial aqui, porque justamente tem irrigação correta dos vasos, tem a produção correta do líquido, e quando tem uma diminuição do fluxo sanguíneo, a cápsula começa a ser degenerada até ter afetação e iniciar um processo degenerativo ósseo. Os sintomas, né, são febris, a maioria das vezes, da taquicardia, cefaleia, desidratação, mau estado geral, sintomas sistêmicos gerais no paciente, justamente as manifestações que o paciente cria ali naquele momento. A dor é quando simplesmente pega na parte da afetação nervosa, né? Quando está localizada, geralmente não dá dor, dá sintomas flogísticos. E até criar um abscesso, né? Subperióstico. Aqui, a osteomielite crônica faz com que o paciente, principalmente o paciente diabético, pela infusão, pela ascendência da bactéria na corrente sanguínea, faz com que ele vai criar a pele vai ficar atrófica, né? Geralmente a gente enxerga esse tipo de alteração na pele. A gente vai ver fístula até parte de ulceração, que é onde a gente vê o orifício de entrada das bactérias. Por isso, em diabético, a gente acaba dando suporte medicamentoso, seja por um abscesso simples, pelo risco da ascendência dessa bactéria na corrente sanguínea, pela imunossupressão dele fisiológica. Diabéticos, hipertensos, HIV, etc. Aqui a gente vê que o paciente vai criar uma celulite, vai criar um abscesso subcutâneo, vai ter fístula, né? Vocês conseguem perceber que tem uma degeneração óssea. E, claro, o paciente vai ter dinamia, que é a fraqueza, aquela moleza extrema, né? Que é aquele cansaço que o paciente não sabe nem explicar o porquê. O diagnóstico oportuno, o mais rápido possível, ele é ideal para evitar complicações futuras do paciente. Lembrando, seja o quadro simples que for, o paciente tem grande risco de morte, a osteomielite é muito difícil de tratar, justamente pela perca vascular, né? E o mais rápido tratado possível, a gente vai prevenir a necrose óssea desse paciente, evitando possivelmente uma amputação ou até mesmo uma prótese futura que ele vai ter que estar utilizando. Lembrando, paciente que já teve osteomielite naquela região, ele deve, no mínimo, esperar de 2 a 3 anos para realizar e colocar uma prótese ali, justamente por ainda ter colonizações específicas de bactérias na região, pós a cicatrização. Então, até mesmo esse paciente, ele tem um trauma cirúrgico, fazendo que muitas vezes ele nem opte por a colocação de uma prótese pelo risco. E, de fato, é um risco relevante, porque a bactéria pode estar colonizada ali, somente adormecida até um novo estímulo. Ok? O diagnóstico, seja osteomielite ou artrite séptica, a hospitalização imediata. A gente vai realizar exames laboratoriais, hemograma, PCR, ureia, creatinina, e muitas das vezes a gente vai estar solicitando a gasometria, e pré-quirúrgico, a gente vai estar solicitando um eletrocardiograma e uma radiografia de tórax. Por quê? Porque vale lembrar que Staphylococcus aureus, ela é localizada ali, né, no orifício de entrada, mas ela é principalmente por via hematógena, fazendo com que seja acumulado na área pulmonar e seja ocasionada uma pneumonia atípica, que a gente costuma falar, no qual o paciente muitas vezes só tem a febre, não tem tosse, tem dificuldade de ar, mas quando você bate a radiografia, o pulmão dele está todo comprometido, fazendo com que esse paciente tenha uma complicação ainda pior, e ele chega a morrer por problema de afetação pulmonar e não pelo osteomielite dele. Mas a gente acaba considerando uma sepse, né, generalizada, justamente pela bactéria ter ascendido o corpo dele por completo. Imagens, então, radiografia posterior, né, de tórax, radiografia AP anteroposterior e oblíqua, ou lateral, dependendo do membro que a gente for solicitar. Lembre-se sempre, a gente vou até marcar aqui, raio-x PA é somente para tórax, tá? Raio-x AP e lateral ou oblíqua, a gente vai usar sempre na ortopedia.
Então, seja membro inferior, rodilha, né, o joelho, a gente vai pedir radiografia anteroposterior e lateral. Mão e pé, radiografia anteroposterior e oblíqua, em 15 graus. Né? Muito difícil alguém aqui no Paraguai fazer corretamente a radiografia. Por isso que a gente tem que ser específicos no que a gente vai pedir, porque o radiólogo não muitas vezes não sabe nem as terminologias necessárias quando a gente solicita. O diagnóstico, os exames laboratoriais, a gente vai ver os leucócitos elevados, PCR ou VHS, né? Isso é a mesma coisa que no Brasil que o VHS. A gente vai ver uma leucocitose, vai ver, deixa eu ver se aqui vai aparecer, aqui foi um cultivo já do paciente, no qual mostra a bactéria, né? Tem enterococcus, estafilococcus, então a gente vai precisar estar utilizando as medicações necessárias para esse tipo de afetação, e a gente solicita aqui mesmo, até mesmo um antibiograma, para a gente poder estar utilizando as medicações necessárias e exatas para evitar resistência bacteriana, como eu disse. Aqui o diagnóstico, a imagem a gente vai ver, já tem degradação óssea aqui, o osso está bem afetado nesse tipo de paciente, já tem até a anatomia desse paciente já foi afetada, a gente consegue ver aqui a área de extravasamento da pele, né? Travou? Aqui. Aqui a gente consegue ver a radiografia e as ressonâncias, né? A mesma radiografia a gente consegue ver que tem uma afetação no tecido aqui da pele, anteroposterior, como eu disse para vocês, AP, sempre meio de AP, consegue ver que tem uma afetação aqui, ó, na pele, a gente consegue ver que já tem uma alteração aqui acumulada, que a gente, deixa eu dar um zoom para vocês perceberem, lembre-se sempre, o osso é reto, se o osso é reto, aqui era para ser reto, mas a gente consegue ver um leve edema nessa região, vocês conseguem perceber, né? Sim. Ah, tá, perfeito. E na ressonância magnética, a gente consegue ver a parte medular afetada, né, com diferenças e incidências. E aqui, como fica a área afetada. A gente consegue ver justamente o caminho que acende a bactéria aqui, ó. Deixa eu pegar a borracha. A gente consegue ver justamente o caminho que acende a bactéria. A gente vê aqui, ó, na ressonância magnética. A ressonância magnética a gente pede justamente para poder verificar a área medular da pele do paciente. Aqui o diagnóstico, a gente já vê uma cápsula, né? A gente vai ver o paciente com a limitação, porque vai ter dor já que as áreas nervosas e de irrigação estão afetadas, mas quando é localizado somente, não tem extravasamento extraósseo, o paciente ainda não tem aquela dor, só tem febre, só tem a dor à palpação, né, que o osso fica como se fosse um tutu, aquele, como é que fala? O osso, quando a gente corta no meio e aperta, que sai espuma, quando a gente faz na churrasqueira, esqueci até o nome. E a osteomielite crônica vai ter. Doutor. Tutano, isso aí, tutano. Tutu é o feijão, eu tava com um negócio errado na cabeça. Vai ter o sequestro da destruição cortical, que é justamente o que a gente visualiza nessa imagem aqui, e os abscessos para o tecido plano, né, que é extravasamento para cá, para a pele, para extra. Tá? Aqui também a gente consegue visualizar justamente o músculo, até o mesmo músculo afetado aqui, ó, que são a delimitação do músculo certinho. Ok. Esse é o diagnóstico diferencial, que são sarcomas, né? Não quero que saibam, só para que vocês conheçam. E aqui tem o tratamento cirúrgico, né? No qual a gente vai ter que fazer de caráter de urgência, no caso de pacientes com afetações aí. Olha como tem já degradação óssea aqui. Esse paciente vai poder, a recuperação dele, muitas das vezes ele chega à morte, tá? Que a gente consegue ver um osso ilíaco aqui com a cabeça do fêmur. Não sei se vocês conseguem perceber a parte do sacro aqui, a outra parte do fêmur aqui, as crestas ilíacas tudo na pontinha aqui.
e a área do pubis aqui. Esse tipo de paciente muitas vezes chega à morte, tá? Por causa da complexidade do tratamento dele. Aqui já está a área, se vocês quiserem tirar print, qual antibiótico específico, a dose não é necessária. Eu vou até limpar aqui casos só para fins de conhecimento mesmo. Aí. Iniciar sempre, né, depois da toma de cultivos, porque se a gente fizer a antibiótico terapia e depois antibiótico profilaxia, é que nem eu falei lá, né, a gente não costuma, o ideal é não fazer antibiótico profilaxia ali, empírica, justamente por causa da resistência bacteriana, mas a gente acaba fazendo, porque no Paraguai demora no mínimo 5 a 7 dias para sair uma cultura, né, enquanto no Brasil é no período ali de 6 a 24 horas por causa das ferramentas necessárias utilizadas, né? Depende muito de onde você vai fazer no Brasil também. A UPA geralmente demora no mínimo 3 dias para a cultura ali do líquido. Então, por isso que a gente acaba utilizando erroneamente a antibiótico empírico, né? Mas, claro, tem o risco de resistência bacteriana. Para fins de prova, não é indicado antibiótico empírico. Primeira coisa que a gente tem que fazer, artrocentese diagnóstico de alívio, mandar para a cultura e, ao receber, no mundo lindo, né, no mundo de livro, de Grey's Anatomy, a gente sabe que uma hora vai ter o antibióticos ali em mão, né, então vai ter o antibiograma em mãos. Mas, na realidade, a gente sabe que isso não acontece, demora no mínimo 7 dias ali, principalmente falando do Paraguai, para receber o antibiograma desse paciente, tá? Para a prova, seja do Revalida, seja qualquer prova, vocês vão responder primeiro a artrocentese diagnóstica de alívio. A artrite séptica, né, vai ser a infecção aguda do sítio, do espaço articular, como eu já falei, que vai ter a destruição articular, a degeneração, que principalmente vocês podem ver que a criança, né, por causa da queda que acontece, isso aqui está totalmente errado, não tem como medir pressão arterial no membro no qual tá o manguito aqui, no qual o membro está afetado, está com signo de inflamação, justamente por causa da perca do aumento da permeabilidade vascular, né, da área sanguínea, faz com que tenha um aumento do calibre, aumentando falsamente a pressão arterial desse paciente. Tá? Aqui a gente tem a classificação, né, pode ser por feridas penetrantes, artrocenteses e cirurgia articular, por via indireta que é hematogênia, como falei, por infecções de vias aéreas superiores, estafilococos, é uma frequente, tudo que eu já disse anteriormente. Começa com uma artrite que evolui para uma sinovite aguda e excessivamente vai tendo suas afetações. A clínica vai ser, na maioria das vezes, no adulto monoarticular e na criança poliarticular, principalmente, né, como eu falei, por lesões em neonatos, e é da área coxal, por causa do mecanismo do trauma, né, que é do parto ali, tem justamente a compressão das crestas ilíacas. Aqui nos exames laboratoriais vai ser o mesmo para osteomielites, principalmente o enfoque para hemograma, o PCR e a artrocentese, diagnóstica, a gente tem que fazer a punção funcional líquido sinovial. O líquido sinovial, se ele vai estar, se for antisséptico, vai estar purulento, né? E a microscopia a gente vai ver a glicose diminuída, por quê? Porque mesmo a glicose vai estar diminuída. Por que vocês me dizem que a glicose vai estar diminuída? Porque as bactérias da glicose. Isso, porque a bactéria se alimenta de Açúcar. De açúcar. Energia. De glucose, né, doutor? Exatamente. Para ver como medicina de associação. Só facilitando, né? Porque o decoreba, infelizmente, a gente não aprende. Então, quanto mais associa, melhor. O tratamento, né, vai envolver o analgésico, a toma da amostra e antibiótico intra-articular quando necessário. Cirurgia, a artrotomia e a artroclise. Vocês sabem o que é artrotomia? Vou abrir aqui para vocês verem como é realizado.
Cadê? Acho que eu mostrei para vocês semestre passado, não foi? Como que era realizada a artrotomia. A gente pega, retira aquela camada articular. Deixa eu botar aqui no slide. Ok, vamos lá. Aqui. A gente retira essa parte capsular, justamente que é justamente onde fica acumulado, né, a árvore de séptico. Então tem aqueles, a gente tem que fazer a quebra, né, daquelas cápsulas e posteriormente a gente faz a retirada, fazendo um processo de artrotomia aqui. Isso, a maioria das vezes, pelo processo infeccioso, a gente acaba deixando com um dreno, tá? Sempre dependendo da área afetada, no caso do joelho, né? Se tivesse extravasamento para o outro lado, a gente acaba deixando 2 drenos para a secreção do líquido. Okay? Então, é um procedimento que a gente precisa estar realizando, principalmente para evitar complicações e o incremento de resistência bacteriana, como eu disse, que no caso do antibiótico empírico não corretamente indicado. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Hablando sobre alteraciones de la columna cervical, ¿verdad? O de la columna vertebral por completo, nosotros tenemos que entender la funcionalidad de la columna, está directamente relacionada à mobilidade da persona, seja por flexión, rotación, aducción, abducción, ¿verdad? Porque la área más móvil de nuestro cuerpo y es donde tiene la área de conducción energética de la médula y justamente es donde hace la protección de la médula espinhal. Eso hace con que en esa área va a tener mucha área de ligación de músculo, principalmente de los músculos intravertebrales, lo cual hace la rigidez y la estabilidad de nuestra columna. Justamente cuando nosotros tenemos alguna alteración a nivel de la área cervical, posteriormente, todo de ahí para abajo, hay que recordar que nuestro cuerpo hace, el motor está en la parte craneal y de todo que quede abajo va a tener una afectación específica. Entonces, si nuestra cervical está afectada, posteriormente nosotros vamos a tener dolor en el miembro inferior, vamos a tener dolor en nuestro hombro, vamos a tener dolor en nuestro brazo, hasta mismo en nuestra cadera, ¿verdad? Entonces, hablando directamente de cervicalgia, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que dónde está localizado cervical, la parte cervical de nuestro cuerpo. Los pacientes crónicos, vamos a llamar de síndrome cervical. ¿Por qué? Porque muchas veces es ocasionado por una hernia en esta zona, lo cual hace con que el paciente tenga justamente la afectación del plexo braquial. Cuando nosotros hablamos, claro, de la parte entre C4 hasta T1, ¿verdad? Esa es la zona más afectada cuando nosotros hablamos de hernia. Desde C3, podemos poner C3, C4, C5, C6 y T1 acá en esta área también. ¿Okay? Vale resaltar que la parte nerviosa sale de los espacios. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos la vértebra, ¿verdad? C2, C3.
Entonces la área del plexo sale de los espacios vertebrales, no sale del medio de la vértebra. Entonces por eso que nosotros llegamos a tener hasta C7 acá. Estamos hablando directamente de espacios, justamente esa zona. ¿Okay? Y hace con que nosotros vamos a tener sí o sí mucha gente en servicio ambulatorial acudiendo por ese tipo de patología. La medicación, acá, nosotros sabemos que lo más indicado es el estiramiento para hacer con que tenga una descompresión de nuestra vértebra. Muchas de las veces el paciente va a tener una acudición en ambiente hospitalario al final del día, porque es donde el seguimiento de la gravedad hace con que tengamos un aumento de la presión justamente por la gravedad al final del día, y ese paciente va a tener un dolor crónico ahí en ese periodo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? El paciente muchas de las veces no va a acordar tempranamente con ese dolor. Él va a tener el dolor al final del día. Cuando se acosta, duerme, ¿verdad? Por el efecto de la gravedad, por no tener la gravedad haciendo el estímulo contra las vértebras, eso va a hacer con que el paciente quede relajado cuando se acosta. ¿Okay? La dorsalgia ya es la parte de la espalda, ¿verdad? Donde el paciente va a tener dolor, va a tener el mismo mecanismo de dolor. Y claro, nosotros conseguimos ver que el paciente va a tener un alivio cuando presiona la zona con fuerza. Va a notar un dolor que alivia, justamente por ser una área de afectación muscular. Donde el paciente, por estrés, justamente por la zona del trapecio y todo ese, es donde el paciente va a tener el acúmulo de estrés y hacer con que tenga la contractura de los músculos de omóplato, que es la escápula, y el músculo de trapecio, que es el mayor músculo que tenemos en nuestra espalda. Es justamente el músculo que viene hasta la parte del C3, C4 y va hasta aproximadamente la T12, que hace nuestra estabilidad de la columna, ¿no? por ser un músculo muy fuerte. Y es responsable también indirectamente por la respiración en ese momento. Las causas pueden ser distintas, ¿verdad? Puede ser por la postura del paciente, puede ser por estrés, como yo hablé, que es el más continuo, ¿verdad? Puede ser por giros bruscos, que hace con que tengamos una alteración en la área de los espacios, ¿verdad? La compresión de los espacios donde tiene la raíz nerviosa. Y personas que tienen escoliosis, personas que tienen alguna alteración de la columna. Los puntos de gatillo son biofaciales a nivel dorsal. Entonces, por la irradiación del dolor mismo, se puede confundir también con infarto en este caso. Y hay que recordar que acá tiene una característica un poco distinta de la área cervical. Justamente, primero por la zona afectada, después nos vamos a hablar un poco más de lumbalgia, que es donde afecta casi 80% de las personas que acuden a servicio ambulatorial. Poco frecuente es la hernia discal, ¿verdad? En ese punto, en la parte torácica, poco frecuente. Es más localizada justamente en la junción lumbotorácica. Entonces, los procesos degenerativos quedan más acentuados en esa área. Cuando hablamos de lumbalgia, acá nosotros hablamos directamente de la causa más común de los pacientes en cual acuden. Va a producir un dolor fuerte, un dolor crónico, porque es la área donde tiene la ramificación de la área nerviosa, tiene la ramificación para el miembro inferior, ¿verdad? El nervio ciático, y consecuentemente cuando tenemos a ese nivel una afectación específica, va a hacer con que el paciente posteriormente también, por la afectación del miembro inferior, uno de los miembros o hasta mismo los dos miembros va a estar afectado. ¿Qué pasa acá? Hay que tener que existe lumbalgia mecánica, que es un tipo de lumbalgia ocasionada muchas veces por un factor ocupacional, un factor de trabajo. Ese tipo de lumbalgia, nosotros no acostumbramos indicar repouso al paciente,
porque o repouso vai ser com que tenha uma rigidez, uma contratura muscular, e esse paciente vai ter futuramente um dolor mais crônico, mais agudo, ou mais crônico, perdão, e passa de um dolor agudo para um dolor crônico. Então, o que passa? O mais frequente vai ser os homens que estão na idade de trabalho, 30, 40, 50, hasta 60 anos. Vai ser com que o paciente, quanto mais viejo que é, mais dolor tenha, e vai ter uma degeneração de las articulações, justamente por isso. Se nós indicamos repouso a esse paciente quando hablamos de lombalgia mecânica, novamente repito, lombalgia mecânica, vamos fazer com que esse paciente tenha uma rigidez articular e o dolor quede de uma forma crônica. Então, hasta aí, esse paciente não tem indicação de repouso, justamente por um mecanismo que eu falei, que é contraindicar o repouso em esse tipo de paciente. Tá? Há que entender que os pacientes com mais frequências em personas jovens ou las personas maiores, acá nós falamos de 20 hasta 35 ou 40 anos, a lombalgia mecânica. Posteriormente a isso, nós podemos pensar em outras causas de lombalgia. Quando falamos de lombalgia em gente de 50 a 60 anos, nós temos que abrir um ponto de interrogação e pensar em metástases de área de câncer de próstata, como eu já falei na área passada, que é justamente a área de mais frequência que tem a metástase em câncer de próstata, é a coluna vertebral. Então, nós temos que diferenciar cada tipo de paciente em qual vamos a verificar o fator causal da lombalgia desse paciente. Vou falar até em português de novo aqui. A lombalgia mecânica, ela é contraindicativo de repouso absoluto ou repouso relativo, justamente pela rigidez da musculatura, o que faz com que o paciente apresente alterações futuras, como a rigidez articular, fazendo com que esse dolor dele, do dolor agudo, se trate com dolor crônico. Até então, não tem indicativo de ressonância, não tem indicativo de ultrassom, não tem indicativo de radiografia, não tem indicativo de tomografia, não tem indicativo de nada nesse tipo de paciente, por se tratar de uma lombalgia mecânica. Ah, como é que eu sei que é uma lombalgia mecânica? Primeiro o paciente vai chegar para você, o que você estava fazendo? Vai perguntar ao paciente, o paciente vai falar, doutor, eu estava lá no trabalho, fui pegar uma caixa, de repente senti uma dor. Isso foi uma causa mecânica, tem uma causa externa relacionada a esse tipo de paciente. A coluna lombar é onde termina as musculaturas torácicas e começa as musculaturas pélvicas e faz com que esse ponto seja justamente o ponto articular mais afetado em todo tipo de lombalgia mecânica. A gente não pode fazer com que esse paciente fique em repouso. O que a gente costuma fazer quando tem dolor nas costas? Dor nas costas, vamos deitar, né, para dar um repouso ali para poder melhorar a coluna. A gente está simplesmente fazendo uma afetação, provocando, né, um estímulo com que tem uma rigidez articular, uma contratura muscular. Então, geralmente, o que a gente tem que fazer? Alongamento, estiramento desse paciente, fazer com que ele tenha a mobilidade da coluna dele para fazer a descompressão da área afetada, principalmente quando a gente fala de nervo ciático, né? Então, a gente precisa ver o paciente como um todo, não só imaginar que aquela lombalgia dele é ocasionada por fatores específicos ali. Resumindo, lombalgia em pacientes jovens de causa mecânica é contraindicativo de repouso. A gente vai dar analgésico, vai passar exercícios complementares, como extensão da coluna, exercício de descompressão da coluna, que é justamente estender, se pendurar, alongar, fazer estiramentos, etc, para fazer com que esse paciente tenha menos afetação nessas áreas. É estranho. Por que é estranho? Porque geralmente a gente sempre pensa que para melhorar a dor é indicativo de repouso, mas não. A dor faz com que o paciente tenha contratura. O mesmo mecanismo de fratura ou de luxação faz com que a musculatura enrigideça e posteriormente esse paciente no outro dia ele vai acordar com a dor na coluna, vai cada vez mais pela rigidez articular e rigidez muscular e esse paciente desenvolva uma dor crônica. Ok?
falando de escoliose. Próxima aula a gente vai aprofundar ainda mais sobre escoliose. É um problema de causa da curvatura lado a lado, ¿verdad?, de la columna vertebral. Ella se puede evaluar en S o C, o sea, el paciente puede tener la columna en el mismo punto de eixo, ¿verdad?, de principio hasta el punto final, como puede tener también distinto en forma de S el paciente. ¿Qué pasa? La mayoría de los pacientes tienen una causa idiopática. Hay que recordar que el paciente que tiene una escoliosis no tiene una causa específica, porque la postura en sí del paciente es muy raro que se eleve el paciente a una escoliosis, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender y raciocinar un poco. Bueno, este paciente desarrolló una escoliosis por algún factor. Acá tiene las causas principales, pero nosotros no conseguimos verificar hereditario, algo hereditario, porque muitas das vezes o paciente que vem afetado não tem uma causa específica, mas o tratamento, generalmente, ele vai ser postural, em tentar recuperar a mobilidade e ângulo, caso impossível recuperar 100%, seja por meio quirúrgico ou por la cinta, é verdade que nós ponemos la cinta de estabilización de la columna, pero por la teoría, por suposición, ¿verdad?, de la mayoría de los libros de ortopedia, hablan que es por causa de una debilidad de la musculatura torácica, ¿verdad?, de la musculatura de la espalda, una parte más débil que la otra, y hace con que el cuerpo de la persona quede así, una apariencia de la escoliosis. Vamos tener diferentes tipos de escoliose, vamos estar aprofundando na próxima classe, e claro, para cada uma vai ter uma indicação de tratamento diferente. Se eu hablo que la C e la S, por el punto de princípio e término, nós vamos a diferenciar acá onde vai ser o tratamento do paciente. Pode ser a cinta, pode ser a cirurgia, e aí o ortopedista vai trabalhar junto com o neurologista. Hay que recordar que todo que está relacionado a coluna medular, por ter a medula aí dentro, nós sí o sí temos que trabalhar em conjunto com o neurólogo nesses casos, ok? Ok. Bueno, gente, por hoje é isso. Desejo a vocês estão em semana de prova ainda, né? Desejo a vocês uma boa jornada, que finalize essa semana de prova. Sucesso para vocês. E a gente se encontra semana que vem. Muito obrigada, doutor. Obrigada. Obrigada, doutor. Obrigado, professor. Fechou. Graças, doutor. Pelo sucesso, viu? Valeu, obrigadão, gente. Logo mais a vocês. Com Aí, certeza, Parabéns, doutor. professor. Amém, amém, amém. Amém. Que assim Parabéns. seja. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau, gente. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.